Olha, eu tô avisando isso aqui há algum tempo e quase tudo que eu tô falando aqui tá acontecendo, talvez não na ordem certa, mas tá acontecendo. Vladimir Putin ameaçou hoje à tarde novamente os países que estão enviando armas para a Ucrânia. O que ele disse foi o seguinte: quem estiver enviando arma para a Ucrânia, se essas armas forem usadas para matar russos, esses países vão sofrer as consequências. Aí vamos lembrar, essa é a terceira ameaça direta que ele faz. A segunda ameaça direta, a última, foi logo que começou a guerra. Ele disse: quem interferir vai sofrer consequências nunca antes vistas na humanidade. Você fala, caramba. A primeira ameaça dele foi antes da guerra começar, quando ele disse: se vocês europeus estão achando que a guerra vai ficar só na Ucrânia, vocês estão muito enganados. Não haverá vencedores, só haverá perdedores. Vocês não vão ter tempo nem de piscar. Vocês vão ser arrastados por uma guerra que vai destruir a Europa inteira. Quem disse não sou eu, Thiago, foi o Putin. Então ele fez essas três ameaças diretas e eu não tô nem contando aqui a ameaça que ele fez de colocar os mísseis nucleares em posição de ataque. Não estou contando isso como ameaça, ele simplesmente foi uma ação dele. As ameaças, eu estou falando de palavras dele, em que ele disse que ele ia destruir o resto da Europa. Agora, hoje foi feita a última ameaça, pouco depois de uma negociação entre o governo ucraniano e o governo russo, que foi uma negociação que ocorreu na Bielorrússia, e não chegaram a acordo nenhum. Falaram que nos próximos dias voltarão a negociar. Enquanto isso, a Rússia segue sem usar nem 5% do seu poder de fogo contra a Ucrânia e toda a grande mídia mundial segue na sua missão de criar uma russofobia, que é o seguinte: vamos condenar todos os russos pelo que o Vladimir Putin está fazendo. Por exemplo, hoje a Rússia foi banida da Copa do Mundo e eu vi pessoas comemorando e tudo mais. Agora eu te pergunto, você acha que os jogadores da seleção russa têm alguma coisa a ver com a decisão do Vladimir Putin de atacar a Ucrânia? Você acha que os jogadores da seleção russa, inclusive, apoiam o governo do Vladimir Putin? Eu vou te falar, a maioria nem apoia o presidente da Rússia. Mas a russofobia é o seguinte: é odiar todos os russos, empresas russas que não tem nada a ver com o governo, jogadores russos, atletas russos de outras modalidades. Para quê? Para que tudo que for russo seja transformado em lixo. Esse tipo de movimento aconteceu nos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial e aconteceu depois em todo o Ocidente. Eles falavam tudo contra russos, soviéticos e comunistas. Inclusive tem uma gíria que foi criada na época que quando uma coisa estava ruim, você não falava, nossa, a coisa tá feia, você falava, olha, a coisa tá russa aqui. Lembra? Se você tem um pouquinho mais de idade, quando eu era criança ainda se usava essa gíria. Se você tem mais idade que eu, tenho 34 anos, você deve lembrar dessa gíria. Tá russo aqui. É uma coisa que estava ruim. Gíria que foi criada naquela época e era usada nos Estados Unidos também. Só para você ter ideia. Aí, olha só o que acontece. O Putin elevou a sua aposta e o que os países do Ocidente estão fazendo é o seguinte: deixando a Rússia completamente sem saída. Tem um problema, que eu já falei aqui: quando você deixa alguém sem saída, essa pessoa tende a se desesperar e a fazer coisas loucas. Se você deixa uma pessoa que tem acesso a armas nucleares que podem destruir o planeta mais de 100 vezes, não é uma vez não, a Rússia tem armas nucleares que, se detonadas, podem explodir 100 vezes o planeta Terra, mais de 100 vezes. Se você deixa essa pessoa sem saída, você está causando um problemão. E é isso que os países do Ocidente em bloco estão causando no caso da Rússia. Em vez de tentar desescalar, ou seja, abaixar a tensão, eles estão tentando elevar a tensão. Olha, eu vou comentar isso aqui, explicar o que está acontecendo, a motivação lá da Rússia, do Putin, a motivação do Ocidente e o que pode acontecer no futuro. Isso vai respingar, já está respingando no Brasil. Prepara aí para aumento da inflação e do preço dos alimentos já nas próximas semanas aqui no Brasil. Mas antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, porque olha, aqui a gente faz oposição ao bolsonarismo, ao imperialismo norte-americano, a qualquer tipo de imperialismo, todos os dias. Aqui a gente vai para cima desses malditos. Vamos lembrar que foi o imperialismo norte-americano. Eles falam que, olha, nós nunca atacamos uma democracia. Foram eles quem derrubaram a democracia no Brasil com um golpe de Estado em 1964 e depois outro em 2016. Eles derrubaram a democracia aqui no nosso país 2 vezes. Não vou nem falar dos outros países todos da América Latina. Ser um país que invade os outros, tanto com invasões que são armadas, matando, destruindo absolutamente tudo, como com invasões que são por trás, como foi em 2016, 64 no Brasil, esse país é os Estados Unidos. Não que os russos sejam, assim, santos, mas não são nem um pouco, mas aqui, quem já deu golpe de Estado no Brasil não foi a Rússia, não foi a China, não foi um monte de gente, foram os Estados Unidos. Então peço que você se inscreva aqui. Agora vamos falar sobre isso.
um pouquinho de contexto, porque muita gente acaba se esquecendo. A mídia bombardeia as pessoas com tanta informação que as pessoas se esquecem do que estava acontecendo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a OTAN, que é uma aliança militar. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O nome é bem didático. É uma organização, fizeram um tratado militar Atlântico Norte. Lembra do mapa mundi, tem o Oceano Atlântico, norte do Oceano Atlântico, está ali Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Ok. Aí o que aconteceu? A OTAN fazia frente à União Soviética. A União Soviética tinha ali a Rússia e depois países que foram, quando a União Soviética foi dissolvida, viraram vários países. Estônia, Letônia, Eslováquia, Ucrânia, Geórgia, tudo mais. Esses países todos eram União Soviética. Então, tinha uma equiparidade de forças, a União Soviética, a China comunista e do outro lado a OTAN. Ok. E ficavam na Guerra Fria ali, prometendo que iam atirar uns nos outros, mas ficava só na promessa. Enquanto está só na promessa, ok. Enquanto isso, para aumentar seu poder de influência, os Estados Unidos promoviam golpes de Estado em vários outros locais e invadiam vários outros países, com o pretexto de acabar com o comunismo. Então, eles faziam uma russofobia, que era assim, você odiar os russos porque são comunistas, e eles promoviam lá, iam levar a democracia em outros países, e atacavam, matavam. E vamos lembrar, aqui na Guerra da Ucrânia, a guerra de agora que está acontecendo na Ucrânia, ó, tem uma pessoa que ama a Ucrânia, sou eu. Muita gente não sabe, eu passei o Natal 2 vezes na Ucrânia. Eu fui para Lviv, que é uma cidade lá na Ucrânia, eu fui para Lviv dezenas de vezes. Eu amava a Ucrânia, para a Ucrânia sempre quando eu estava na Europa. Então não é um mal, o Thiago não gosta da Ucrânia, não, gosto, amo a Ucrânia. Aí, olha só, o que aconteceu? Nessa guerra, a Rússia não está destruindo as cidades. A Rússia, se você falar sobre crimes de guerra, a Rússia não cometeu nem 0,1% de crimes de guerra que os Estados Unidos cometem no primeiro dia de invasão. Os Estados Unidos vou repetir, destruíram o Iraque inteiro. Eles destruíram a Síria inteira, não sobrou nada. Para quem acompanha Big Brother, porque as pessoas aqui no Brasil não acompanham essas guerras, porque a grande mídia não quer, simplesmente não quer mostrar. Eu lembro que no Big Brother 18, 19, teve um imigrante sírio, o Kaiser. Inclusive ele falou, eu morei no sul da Ucrânia, em Odessa, e os neonazistas quase me mataram. Ele quase foi morto por neonazistas ucranianos em 2015. Ele fez 5 cirurgias, ficou no hospital um tempão, tudo mais, e aí que ele decidiu ir para o Brasil, porque se ele ficasse na Ucrânia ele ia morrer. Os neonazistas iam matá-lo. Tá, a Rússia começou a atacar a Ucrânia porque a Ucrânia queria entrar na OTAN. E a Ucrânia quer porque quer entrar na organização, no tratado militar. E a Rússia falou, não, se a OTAN estiver aqui na minha porta, ou na Ucrânia ou na Finlândia, a Finlândia também tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, é próximo demais, eles podem colocar mísseis apontados para Moscou, aí eu, Putin, que não vou ter nem tempo de piscar, os russos não vão ter nem tempo de piscar, quando eles souberem que está vindo um míssil na direção deles, já é tarde demais. Então ele falou, não, em vez do presidente da Ucrânia falar, não, eu quero entrar na União Europeia, está no bloco do euro, não precisa mudar de moeda para entrar na União Europeia, mas estando lá ganha investimentos, tudo mais, a União Europeia investe nos países. Ok, eu quero entrar na União Europeia, para os ucranianos não precisarem de passaporte para ir para outros lugares, tudo mais, mas eu não quero entrar em tratado militar. Eu estou aqui, a Rússia não está me atacando, eu não estou atacando a Rússia, estamos todos em paz, ok, não. Ele falou que queria entrar na OTAN. Aí a Rússia invadiu. A Rússia invadiu e está mais ou menos tentando não destruir as cidades. Você pode ver que você vê vários vídeos do centro de Kiev, você vê um prédio ou outro que foi destruído, você vê um aqui, outro ali, coisa isolada numa guerra que acontece. Mas você não vê aquela destruição que os Estados Unidos promoviam no Iraque, na Síria, no Afeganistão, que é bombardear a cidade, bombardear o hospital, colocar bomba e mirar ali, mirar direitinho. Eu quero aqui, escola, pum, explode. O hospital aqui, Médicos Sem Fronteiras, médicos voluntários que vieram de outro país para ajudar os feridos, explode, mata todo mundo. Opa, meio da cidade, centro da cidade, puf, explode. É isso que os Estados Unidos faziam. Você não está vendo isso ainda? E olha, a Rússia não usou, repito, nem 5% do seu poder de fogo. Porém, começaram a isolar a Rússia do mundo. A Rússia foi banida da Copa do Mundo. Aí eu vou te mostrar um vídeo aqui, um trecho de um vídeo aqui, de hoje. Esse vídeo é de hoje de manhã. Hoje de manhã, em Israel, soldados israelenses estavam espancando palestinos. Sabia disso? Hoje, aliás, ontem, anteontem, todo dia isso acontece. Isso aqui é uma adolescente, uma criança. Essa é uma menina, adolescente, olha só, o policial dando murros nela. É isso aqui, Israel. Você não vê Israel sofrer sanção?
Você não vê Israel sendo banida da Copa do Mundo, você não vê atletas de Israel sendo banidos e demitidos dos seus respectivos times, seja de vôlei, de futebol, de handebol, de qualquer outro esporte, você não vê. Mas você está vendo isso acontecendo com os russos por muito menos. Agora, eu te pergunto, se essa cena aqui fossem soldados russos espancando uma menina ucraniana, qual é a chance de você não ver isso 100 vezes no Jornal Nacional de hoje, de amanhã, de depois, em todos os jornais da Globo, a Globo News, o Guga Chakra chorando, falando, meu Deus, Ucrânia. Você ia ver isso com certeza. Mas como é na Palestina, você só está sabendo que eu estou te mostrando aqui como a grande mídia dá 2 pesos e 2 medidas para situações que são bem parecidas. A diferença é que Israel destruiu completamente a Palestina e tomou o território deles. A Rússia não está destruindo, pelo menos ainda, completamente a Ucrânia. E aí que vem o problema, esse ainda. Sabe por quê? Porque a Rússia foi deletar os bancos russos do código SWIFT. Já expliquei aqui que isso é muito importante. Isso vai afetar o Brasil diretamente. Eu vou só dar o exemplo do Brasil. 3/4 dos fertilizantes usados no Brasil tem alguma origem russa. Sabia disso? Então agora imagina que as plantações, todo o agro do Brasil depende dos fertilizantes. Não depende, depende que dá para o Brasil. Se o Brasil não tivesse entregado as refinarias e tudo mais, dava para o Brasil produzir tudo e substituir a médio prazo, as coisas ficariam bem. Mas o Bolsonaro entregou as refinarias, o Brasil ficou quase dependente. Aí olha só, os fertilizantes russos vão ter que ser substituídos por outros, que vêm dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos. São muito mais caros, pelo menos o dobro do preço. Isso vai fazer com que o preço dos alimentos, da produção dos alimentos no Brasil aumente. Se o preço da produção aumenta, eu vou te dar uma má notícia, o preço dos alimentos vai aumentar. Só que o preço do petróleo passou já de 100 dólares. A última vez que eu vi aqui, faz 15 minutos, estava em 102 dólares o preço do petróleo. Quer dizer, estava 89 dólares, já está 102. Quer dizer, é um aumento de quase 15% no preço do petróleo em menos de uma semana. Olha só o que está acontecendo. A Rússia está sendo isolada do mundo. Estão banindo a Rússia de competições, atletas que não tem nada a ver com Vladimir Putin estão sendo banidos, tudo mais. Quanto mais isolada fica a Rússia, mais a pressão fica sobre o presidente da Rússia. Agora tem uma coisa. Os Estados Unidos congelaram, olha só, congelaram títulos da dívida pública que eram da Rússia. Para quem não sabe, todos os países têm suas reservas cambiais. O Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Parte dessas reservas ficou em ouro no próprio país, parte eles compram dívida pública de outros países. Quando um país não tem dinheiro para fazer alguma coisa, precisa de dinheiro, geralmente se emite mais títulos da dívida pública e aí vários outros países, investidores começam a comprar esses títulos e aí pronto, o país consegue uma liquidez, consegue um dinheiro para investir. Eu vou te dar um exemplo. Por que o Brasil conseguiu pagar o auxílio emergencial? Com que dinheiro se o Brasil não tinha? O Bolsonaro saiu emitindo, o Congresso Nacional mandou, e o Bolsonaro foi obrigado, o Banco Central, a sair emitindo o título da dívida pública. E aí, outros países vão comprando porque sabem que ali tem a taxa Selic, no Brasil aqui, e que vão ganhar ali 10, 12% ao ano, e é um investimento seguro, se o país não der calote. Os Estados Unidos anunciaram calote na Rússia. Quer dizer, a Rússia comprou títulos da dívida pública americana, em vez dos Estados Unidos falarem, Rússia, eu tô te isolando, pega esse seu dinheiro de volta e vai para lá, não compre mais aqui, eles falaram, não, estou te dando calote, eu não vou te pagar de volta. Isso é péssimo, isso é péssimo. A Suíça também anunciou que vai banir bancos russos, e outros países que também têm dinheiro russo também baniram, ou seja, o Banco Central russo não vai ter acesso às suas próprias reservas cambiais. Isso é um calote trilionário. Isso é uma política de guerra. Isso é uma política de guerra financeira. E eu vou te falar, guerras financeiras são mais destrutivas às vezes do que a guerra quente. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Olha Cuba. Cuba sofre embargo quase como o da Rússia. E Cuba não consegue se desenvolver porque Cuba não consegue importar ou exportar nada. Cuba está completamente isolada do mundo. Olha a Venezuela, depois que começou a sofrer sanções, a economia venezuelana começou a cair. Então, por mais que seja um país que investe, tenta investir na industrialização e tudo mais, esse país não consegue comprar insumos de outros países e coisas que precisam. Claro, a Rússia é um país continental e consegue, a médio prazo até, consegue ali não ficar numa miséria total, mas países pequenos sofrem mais. Só tem um problema. Estão dando um calote trilionário na Rússia. O presidente da Rússia já avisou que ia arrastar a Europa inteira para o conflito. Aí, depois ele avisou que quem se intrometesse ia sofrer como jamais antes. Olha, jamais antes. Vamos lembrar uma coisa. Até hoje na história da humanidade, só um país na história soltou uma bomba atômica em pessoas inocentes. Foi os Estados Unidos. Sabe quem foi o presidente americano que autorizou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki?
Você não sabe, né? Hiroshima e Nagasaki, você não sabe. Nem tá no livro de história. Truman, Harry Truman, é o genocida que matou 240 mil japoneses inocentes na Segunda Guerra Mundial. Já bem, japoneses inocentes, o Japão já estava rendido quando as bombas foram deflagradas. Quer dizer, ele matou 240 mil pessoas inocentes e você nem sabe qual é a cara dele. Se tiver uma foto do Truman aqui atrás eu colocar, ninguém sabe que esse cara matou 240 mil pessoas. Tenta daqui 100 anos colocar uma foto do Putin atrás de alguma coisa, todo mundo vai saber, aquele genocida. Para você ter ideia dos dois pesos e duas medidas, de duas situações diferentes. Aí, olha só. A Rússia está sendo isolada do mundo, a ameaça já foi feita e o Putin refez a ameaça hoje. Aí os países, em vez de não se meterem, eles estão enviando mais armas para a Ucrânia. Porque eles sabem que quanto mais armas eles enviam para a Ucrânia, mais a Ucrânia vai conseguir resistir e mais poder de fogo a Rússia vai precisar usar. É aquela, imagina dois times de futebol, a Rússia está jogando lá com o time D, não está nem com o time reserva, o reserva do reserva do reserva contra a Ucrânia. Aí vão dando jogadores melhores, ó, vai aqui o Messi e o Cristiano Ronaldo para ajudar a seleção da Ucrânia. A Rússia vai ter que usar um time melhor e mais poderoso. Só que a gente está falando de futebol, está falando de guerra. Quando a Rússia começar a usar o seu melhor time, seus melhores armamentos, vai destruir a Ucrânia inteira. É isso que vai acontecer. O Putin já falou, se alguma arma que países europeus estão enviando para a Ucrânia matar soldados russos, esses países vão sofrer. E aí países que até então eram neutros estão aderindo ao lado da Ucrânia. E aí mora o perigo, porque alguns desses países têm também fronteira com a Rússia, como a Finlândia tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. A situação está cada vez mais difícil. Aí você fala, Thiago, então você está defendendo o Putin? De jeito nenhum. Falei aqui ontem, o Putin tinha toda a razão até o momento em que ele invadiu a Ucrânia, porque a Ucrânia não ia entrar na OTAN hoje ou amanhã. A Ucrânia ia entrar na OTAN daqui a alguns anos. Ele tinha anos ainda para tentar. Ele podia fazer igual os Estados Unidos. Investe lá num golpe de Estado. Ah, Thiago, é errado. Os Estados Unidos fazem isso e ninguém fala nada. Podia fazer de milhões de maneiras. Não, ele resolveu invadir e usar a força militar e mais de 5 mil soldados russos já morreram, que ele está matando a própria população dele, soldados do próprio país. E fora os ucranianos. Quer dizer, ó, a situação tá ruim e a situação tende a ficar cada vez pior. E a maneira como todo o Ocidente está fazendo, isolando a Rússia, se você acha que isso vai dar bom, que vai dar tudo certo, vamos isolar a Rússia vai ficar sem poder, os soldados russos, olha quantas fake news, isso é fake news, os soldados russos estão desmoralizados, os soldados russos estão ali, a Rússia vai perder a guerra. Não tem como a Rússia perder a guerra e sair como única perdedora. Ainda mais quando o presidente da Rússia é o Vladimir Putin. O presidente da Rússia não é uma pessoa burra igual o Bolsonaro. O Putin é um louco. Ele é um louco, mas ele é um louco inteligente. Muito inteligente. E ele sabe que ele não vai perder a guerra sozinho. Se ele vê que a Rússia vai perder a guerra e que não tem um ponto de retorno, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, eu vou perder. Mas os Estados Unidos e a Europa vão perder 100 vezes pior que eu. E aí é a ameaça que ele está fazendo. Eu tô aqui avisando. Então, agora a ver os próximos passos. Quem gostou aí da análise, embaixo do vídeo aqui eu peço que você se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha aí, porque eu nunca vi tantas fake news da grande mídia, tantas fake news sobre um caso como eu tô vendo agora. Estão fazendo com que essa invasão da Rússia à Ucrânia pareça como se fosse o pior crime da história da humanidade. Eu vi um comentarista do Globo News no Twitter falando, olha, os Estados Unidos nunca invadiram um país democrático. O quê? Comentarista do Globo News. Só pra você ter ideia. É isso. Falou.